Cara, então, esse vídeo aqui é para tentar organizar alguns pensamentos sobre um assunto que eu acho interessantíssimo, que é basicamente entender por que existe um fair play financeiro, quando que ele é bom, para quem ele é bom, para quem ele é ruim, quando que ele protege a competitividade, quando ele protege um certo grupo de clubes. Enfim, tem várias linhas tênues aí para a gente entender, e isso vem, claro, né? Esse vídeo vem dentro do contexto do anúncio de novas acusações da Premier League contra o Everton e acusações da Premier League contra o Nottingham Forest, ambos por supostas infrações ao fair play financeiro da Premier League. Inclusive, a nota oficial da Premier, ela fala em os clubes aceitarem que essas infrações foram cometidas, tá? O tom, tanto do Everton quanto do Forest, é um pouco diferente. E é claro que isso vem na esteira de uma insatisfação geral de quem assiste a Premier League, de quem participa da Premier League e tudo mais, com essas acusações sendo jogadas e outras já punidas, como a da acusação 0-1 contra o Everton, em contraponto ao Manchester City, que teve, de acordo com a Premier League, 115 infrações e até agora não foi julgado. Vamos lá, antes de qualquer coisa é importante explicar um pano de fundo político que existe dentro desse contexto, tá? Existe um movimento no Reino Unido de intervenção do governo para regulamentar o futebol. Regulamentar, acima de tudo, o que é visto pelo governo como uma quantia excessiva de grana gerada pela Premier League que fica na Premier League e que não é distribuída de maneira apropriada para o restante da belíssima pirâmide do futebol inglês, que tem tantas e tantas divisões de futebol profissional e semiprofissional. Basicamente, o que o governo quer é que a Premier League divida melhor esse bolo que é gerado por ela, ok? A Premier League já divide uma parte desse bolo, a EFL, que é responsável pelas 3 divisões inferiores à primeira, ela quer que venha uma fatia maior, e o governo inglês acha que essas fatias precisam ser determinadas pelo governo para democratizar um pouco mais essa grana. Além disso, essa intervenção ela busca também a solução de uma sensação de que a Premier League não é capaz de controlar os próprios clubes, de que a Premier League não é capaz de controlar as aventuras financeiras arrojadas e às vezes irresponsáveis de donos de alguns desses clubes da primeira divisão, ok? Então existe esse pano de fundo de uma proposta que está correndo no parlamento britânico em relação a essa possível intervenção estatal. Por isso não é difícil a gente fazer uma relação com essa ameaça de intervenção com os últimos movimentos de contenção de gastos dentro da Premier League, tá? Por exemplo, não é à toa que os anúncios das investigações contra Forest e Everton agora e Manchester City lá atrás vieram na véspera de 2 aparições do CEO da Premier League, o Richard Masters, de um depoimento dele para o parlamento britânico, né? No dia anterior do primeiro depoimento veio o anúncio das acusações contra o City, e agora essas contra Forest e Everton vieram na véspera de um novo depoimento do Richard Masters no parlamento britânico, ok? Então tem esse pano de fundo político. Para além disso, eu acho esse debate, repito, delicioso, porque assim, a gente tem que achar uma linha tênue entre impedir gastos ilimitados, o que é danoso para o futebol, ponto, e entre isso e a permissão do crescimento de clubes que não têm os bolsos tão largos como os mais tradicionais, né? Não é todo mundo que vai ser um Manchester United, não é todo mundo que vai ser um Liverpool. Até que ponto o crescimento do Chelsea primeiro e do Manchester City segundo foi bom e foi ruim? Eu não acho que é tão óbvio falar que foi ruim. Também não acho que é tão óbvio falar que foi bom. As regras agora impostas ao Newcastle, que tenta ser um novo Chelsea, que tenta ser um novo Manchester City, perdão pelas gaivotas, mas vamos lá. Até que ponto as regras agora impostas ao Newcastle são justas para a competição como um todo,
ou buscam evitar um novo rico para incomodar os gigantes, né? É uma tentativa de conter o sports washing ou é uma tentativa de contenção de um futuro clube que vai incomodar e que vai tirar da Liga dos Campeões os já tradicionais gigantes do futebol inglês, sabe? Eu acho importante deixar mais uma vez claro aqui no canal que eu não acredito na teoria de que a Premier League ela proteja o Manchester City. Eu acho isso bizarro. E que ela ataque Everton e Forest porque são Everton e Forest. São situações completamente diferentes e de naturezas muito diferentes, tá? As supostas infrações de Everton e Forest e as supostas infrações do Manchester City. Eu já expliquei isso aqui na época das primeiras acusações ao Everton. Esse vídeo vai aparecer na tela se eu lembrar de colocá-lo. Acusações essas que resultaram na perda de 10 pontos, o que eu achei e continuo achando uma pena excessiva. Aliás, a pena mais rigorosa aplicada para qualquer clube da Premier League na história da competição. Pena essa que ainda cabe apelação. Infelizmente, e aí individualizando os casos, pro torcedor do Everton, a gestão Moshiri, Farhad Moshiri, ela gastou muito, ela gastou mal e ela gastou para além do permitido. Os prejuízos do Everton foram para além dos permitidos pelo fair play financeiro da Premier League. Ponto. Ok? Isso já resultou na primeira punição e agora resulta numa segunda acusação. São de infrações da mesma natureza, mas de períodos diferentes, né? A primeira acusação do triênio terminado em 21-22 e agora em relação à temporada passada. Mas há um período que se intercala e é justo o Everton reclamar que ele pode ser punido duplamente por 2 temporadas, né? Já foi punido uma vez por conta de 2 temporadas e agora essa meio que se intercala. E eu acho isso um ponto justo do Everton de se incomodar com essa questão. Mas nesse momento a Premier League entende, isso vai ser provado ou não, que o Everton pediu empréstimos, a gestão Moshiri pediu empréstimos, justificando que era para o estádio, quando na verdade, segundo a Premier League, foi para transferências e salários de jogadores. Isso é um problema. O próprio torcedor do Everton sabe que a gestão Moshiri é uma gestão irresponsável financeiramente. É muito problemático que o clube seja e tenha punições que já resultaram numa perda de 10 pontos e pode resultar ainda mais por conta de uma gestão atrapalhada. No caso do Forest, é uma infração da mesma natureza. A gestão do Evangelos Marinakis, dono do clube, ela conseguiu alavancar o Forest para a Premier League mais uma vez, depois de 23 anos, saneou o clube, mas começou a gastar desenfreadamente. O Forest já vivia uma situação muito apertada em relação ao fair play financeiro quando subiu da Championship para a Premier League, na temporada retrasada para a passada. E na temporada passada gastou cerca de 200 milhões de libras para mais de 30 contratações. É difícil, cara. Como é que o Forest vai argumentar que isso está dentro das regras de fair play financeiro, né? Talvez a venda do Brennan Johnson, um prata da casa que é ótimo para as contas também, para o Tottenham, ela só entre para as contas da próxima temporada, dessa temporada e não da passada, né? Ou seja, não deve limpar a cara do Forest para essas acusações atuais. O caso do Manchester City, ele é muito maior, ele é muito diferente e ele é muito mais grave, tá? Quando a gente fala de Everton 2 vezes e Forest, a gente fala de infrações ao fair play financeiro. O Manchester City jamais caiu na malha fina do fair play financeiro da Premier League. O que a Premier League acusa o Manchester City agora, o grosso das infrações, é de fraude. Gente, isso é muito mais sério. Isso não acarreta em perda de 10 pontos. Isso pode acarretar na expulsão da liga, em rebaixamento. Assim, fraude é basicamente acusar o Manchester City de maquiar como patrocínio dinheiro que está vindo de Abu Dhabi. Isso é muito sério. Isso é muito difícil de você provar. Isso é muito complexo de você defender. E para além dessa complexidade, o período analisado não é de 1 temporada, de 3, é de 9 temporadas. Então, como que a gente vai esperar que o caso do Manchester City seja julgado e analisado no mesmo tempo que o caso do Everton, que é uma infração, que o caso do Forest, agora a segunda, né? Que é uma infração.
Quando a gente analisa, está falando de uma temporada, de 3 temporadas. Então não tem como você comparar laranja com banana, entendeu? Eu sei que é difícil entender isso, eu sei que é difícil evitar a sensação de injustiça, e eu acho esse um X da questão importante. A comunicação da Premier League é muito ruim e tem sido muito ruim e passa uma imagem de que é uma liga injusta com os próprios clubes, que está protegendo um e atacando outros. Eu estou tentando explicar aqui por que isso está acontecendo. Mas há uma falha séria. A gente pode terminar a temporada agora, 23-24, com o Manchester City campeão da Premier League, sem nem ter sido julgado ainda por infrações anunciadas pela Premier League em fevereiro de 23. E a gente pode acabar tendo Everton e Forest rebaixados, já julgados e já punidos. O Everton 2 vezes. Isso é muito ruim para a imagem. Por mais que hajam diferenças que eu estou aqui explicando, é muito ruim para a imagem da competição que você tenha isso acontecendo, sabe? É muito ruim que a Premier League, se o City tiver errado mesmo e tiver com essas fraudes, é muito ruim que isso tenha sido alongado por 9 anos para a Premier League juntar as acusações, sabe? Isso é um problema. Isso é um problema que a Liga vai ter que tentar resolver e está tentando resolver de alguma forma ou de outra, tá? E eu vou explicar. A percepção, ela às vezes é tão ou mais importante que a realidade. E a percepção nesse momento é de uma injustiça contra 2 clubes a favor de outro. E lembremos que também que a primeira punição ao Everton, que deduz 10 pontos desta temporada, ela é referente a uma acusação da temporada passada. O Everton as acusações vieram em março. Então, o Everton, que termina a temporada passada uma posição à frente da zona de rebaixamento somente, ele perde 10 pontos nesta temporada. E como que fica a sensação de injustiça do Leeds, do Southampton e do Leicester, que foram rebaixados? E que vem um clube que agora, comprovadamente, até uma apelação, burlou as regras do fair play financeiro, mas só foi punido na temporada seguinte. É complicado. As percepções são tão ou mais importantes quanto a realidade, e nesse caso a realidade foi ruim com o Leicester, com o Leeds e com o Southampton. Então, até por isso, sob a perspectiva do fair play financeiro, houve recentemente uma mudança importante nos prazos da prestação de contas dos clubes da Premier League, tá? Mudança essa acordada pelos clubes, entre os clubes. É importante a gente lembrar que a Premier League são os clubes. Tem o CEO, Richard Masters, tem um conselho, mas quem tem poder de voto para mudança de regras são os clubes. 20 votos, 2/3, 14 votos são suficientes para mudanças nessas regras. E o que esses 2/3 acordaram da temporada passada para essa? Que os prazos fossem acelerados para que as punições fossem aplicadas, quando aplicadas, dentro da mesma temporada, para evitar um novo City, para evitar um novo Everton. Por isso que o Everton está sendo acusado pela segunda vez, porque esses prazos foram mais encurtados. Entende? A primeira punição foi 21-22, essa acusação é 22-23. O que agora acontece? Os clubes têm que prestar as contas da temporada anterior até dezembro, até a virada do ano, até dia 31 de dezembro. E aí a Premier League até o dia 15 de janeiro tem que avisar quem que infringiu e quem não infringiu. Por isso que vieram agora as acusações a Forest e Everton. E aí até maio tem que sair o resultado final, depois de possíveis apelações, tanto da Premier quanto dos clubes. Lembrando que esses julgamentos são de uma comissão independente, de um painel independente. Aqui ainda existe um problema. O dia 24 de maio, que é o dia final das apelações e tudo, do veredito final, ele é 5 dias depois do fim da Premier League. Portanto, a gente pode ter no fim desta temporada uma tabela alterada pelos tribunais. A competição termina no dia 19 de maio, e aí esse julgamento no dia 24 das apelações possíveis pode alterar a tabela, e a gente, no futebol brasileiro, sabe muito bem quanto que isso é danoso para os clubes, para a competição, para a imagem do campeonato. Isso pode acontecer na Premier League. Pode acontecer de, sei lá, o Everton ou o Forest ou o City
O City não, porque o caso do City é mais complicado e não vai ser julgado agora em maio. Mas Everton ou Forest perderem ou ganharem pontos, ou perderem menos pontos depois do fim da temporada da Premier League. O caso do City, o Richard Masters disse agora no parlamento que já tem data definida para ser julgado, mas não pode revelar por questões de confidencialidade do caso, mas especula-se que seja até o fim desse ano. Por isso que eu estou dizendo que pode acabar com o título sem um julgamento e os outros rebaixados já julgados e punidos, possivelmente. Mas assim, a Premier League está tentando acelerar, está tentando acertar a casa, até por conta do pano de fundo político que eu expliquei no começo do vídeo. É a sensação de um caminho para um território de maior controle financeiro, o que é essencial para a criação de uma competitividade econômica dentro de tanta grana que a Premier League produz por próprios méritos também. Mas também acho importante a compreensão de que outros clubes tenham a permissão de crescer. É muito importante a gente reconhecer a competência de exemplos como Aston Villa, Brighton, West Ham, Brentford e outros, que estão ali temporada sim, outra não, mas quase sempre ali, e agora o Aston Villa salta mais aos olhos, mas o West Ham e o Brighton já há algumas temporadas, o Brentford na temporada passada principalmente, que eles navegam em águas competitivas, mas ainda com um fosso de distância das receitas geradas pelo Big Six. E é um Big Six porque o Chelsea e o City subiram e o Everton cresceu, porque lembremos que o Big Five que criou a Premier League não tinha City, não tinha Chelsea, mas tinha o Everton. O Everton caiu com o tempo, o City e o Chelsea entraram por conta de regras mais permissivas do que as que a gente está vendo hoje com o Newcastle, por exemplo. Outro dia o diretor do Newcastle estava reclamando que não consegue crescer por conta do fair play financeiro, que protege o Big Six. Até que ponto é uma proteção que impede a competitividade de quem não faz parte do Big Six? E até que ponto é uma proteção à competitividade justa? É uma linha tênue, eu acho esse debate, mais uma vez, repito, delicioso, assim. Mesmo você tendo um trabalho ótimo como o Brighton, você acaba sendo um pesque pague para outros clubes do Big Six. Mais recentemente o Chelsea não para de pescar no Brighton. E aí? Até quando o Brighton vai conseguir manter isso? Ou o Brighton não tem direito de buscar novos donos e novas fontes para conseguir crescer? Enfim, quero saber a sua opinião, tá? Eu gosto muito de me informar, de ler, passei hoje muito tempo lendo e passo sempre lendo sobre esse tema, escutar, já troquei de opinião várias vezes ao longo desse caminho. Enfim, esse vídeo não tem opinião definitiva, ele traz mais um debate e umas explicações desse caso que é complicado, mas que eu acho tão importante quanto interessante.